paz do Senhor, bonito de Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso desafio de leitura bíblica, um capítulo por dia. Vamos para Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Sentando-se no barco, ensinava multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, as redes deles começaram a se romper. Então disseram, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação do sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas, desceram o paralítico do seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a vocês, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, deram glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele levantou-se e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento, à questão do jejum. Os discípulos de João frequentemente jejuam, fazem orações, e os discípulos dos fariseus
fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem, disseram a Jesus. Jesus, porém, lhe disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem junto com o noivo se estar com ele? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhe contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar em uma roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova e além disso, remendando a roupa nova, não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres novos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho derramará e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque dizem, o velho é excelente. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver uma pesca maravilhosa. Que aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para você orar, que a sua profissão você vai estar usando para o louvor do nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que você ajudará pessoas a serem curadas, como ajudaram esse paralítico. E eu profetizo que o lugar de vergonha, como era para o paralítico o seu leito, vai ser lugar de grande testemunho na sua vida. Amém?